مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله. عبد الله vai. Você põe no microfone, vai, põe no microfone. Tua voz. Aperta o microfone. Fala. يا الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Assad tá procurando o Alcorão ainda. É Assad. Abre o microfone e fala. Abre o microfone e fala. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. منيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Luizinho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jorá. Pode puxar a orelha. Essa fica de tarefa para a semana que vem, senão eu vou gaguejar. Tá bom. Fala الفاتحة. فلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Eu vou pedir para todo mundo apertar agora no microfone, para não dar interferência. De novo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vamos falar hoje um pouco da conduta do muçulmano e da boa companhia. É de extrema importância termos boa companhia. Por exemplo, o profeta Muhammad, no hadith, ele falou assim: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. O profeta falou para o seu companheiro conhecido como Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esteja satisfeito com ele, falou assim: você não terá, não tenha companhia exceto de um crente. Seja companheiro exceto de um crente.
e ninguém comerá tua comida, exceto uma pessoa piedosa. Significa, os sábios falam, os eruditos falam, que nós muçulmanos devemos olhar quem está em nossa volta. Quem que eu vou colocar para ficar junto de mim? Meu amigo. O muçulmano tem que escolher um amigo que teme a Deus, que acredita em Deus. Por exemplo, esse hadith é explicado com aquele outro hadith que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul ala din khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhallilih. O profeta falou, a pessoa estará na religião do seu querido. A pessoa seguirá a religião do seu querido. Então, olhe, vocês, quem que vocês estão fazendo de querido? Quem que vocês estão fazendo de querido? Geralmente, o meu querido é a pessoa que eu gosto. É a pessoa que eu quero como companheiro, amigo. Então, um amigo seu tem que ser uma pessoa de fé. Uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que tem Allah ou Rasul. Que segue a conduta do profeta Muhammad. Por quê? Porque um amigo verdadeiro, ele vai entender que um dos deveres do muçulmano para com o muçulmano, algo chamado nasiha. O que é nasiha? Nasiha é algo bonito, é algo nobre, que o muçulmano vai aconselhar o outro. Que o muçulmano vai olhar para o teu irmão e vai ver que ele está no caminho errado, ele não vai criticá-lo, não vai ofendê-lo, não vai deixar ele para baixo, mas ele vai fazer da melhor maneira para tirar ele daquele lugar e levar ele para cima. Então, nós somos obrigados a ver quem é que está junto de nós. E essa pessoa que vai estar conosco também na outra vida. Como assim? Para entender melhor. Uma vez, Anas radiyallahu ta'ala anhu disse que chegou um beduíno até o profeta Muhammad, até o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e falou: Mata sa'a, quando que é a hora? Quando que é o dia do juízo final, ó profeta de Deus? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: Wa ma a'adatta laha, e o que você preparou para esse dia? O profeta não falou que vai ser tal dia. Ele falou o que você preparou para esse dia. Porque nós sabemos que o dia do juízo final, o último dia, ninguém sabe. Só Deus. Só Allah sabe. Só que o profeta falou o que você preparou. Nós estamos aqui para preparar boas ações. Preparar a Sunna. Praticar o Corão e a Sunna. Então o homem falou assim. Falou: Hubbullah wa Rasulihi. Amor a Allah e ao seu mensageiro. O que você preparou? Eu preparei o amor. Eu tenho amor. Eu amo Allah. Eu amo o seu mensageiro. Então, nesse momento, o profeta falou para ele: Anta ma'aman ahbabta. Saiba que você estará com quem você ama. Ó fulano, se você é verdadeiro em falar que ama Allah e o seu mensageiro, no dia do juízo final, você vai estar com Allah e com o seu mensageiro. Vai estar com as melhores pessoas. Significa, importante saber, tem uma versão que o Muslim colocou nesse mesmo hadith. O homem falou assim, deu continuação: Ma adattu laha min kathir as-sawm, wala salat, wala sadaqa, walakin uhibbu Allah wa rasuli. O homem falou: eu não preparei, ou seja, minha bagagem não está com muito jejum, não jejuei bastante. E nem fiz bastante reza, exceto das obrigatórias. E não fiz muita caridade. No entanto, eu sou verdadeiro no amor com Allah e com o seu mensageiro. Se você é verdadeiro, é sincero para amar Allah e o seu mensageiro, com certeza você vai ser um muçulmano verdadeiro. Você vai conseguir praticar os pilares do Islã ou aquilo que está dentro da sua capacidade, porque o profeta falou: Itaqullah mastata'tum, tema Deus o quanto puderes. Agora, se você não tem Allah e não tem vontade de seguir a Sunna, de seguir o exemplo de Muhammad nessa vida mundana, então você não ama Allah. Por mais que você diz que ama Allah e seu mensageiro, você não ama Allah porque não faz algo para tentar praticar e colocar a Sunna em prática na sua vida. Então nós somos obrigados
a colocar esse amor em prática. E colocar esse amor em prática é colocar a sunna do profeta em prática. Se eu amo o profeta, se eu amo o Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, eu devo colocar a sunna, tentar estudar a sunna, tentar ter conhecimento de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia, para mim tentar viver como ele vivia. Se eu amo Allah, eu devo olhar para o Corão e imaginar quando ler o Corão que Allah está falando comigo, porque são palavras de Allah. E chorar quando cair em algum versículo que fala sobre o castigo. E pedir para Deus distanciar você do castigo, pedir perdão para aquele erro que você fez. Quando vir um versículo que fala do paraíso, desejar o paraíso. E fazer atitude para conseguir o paraíso. Isso é amar Allah e o seu mensageiro. Outro hadith também colocado aqui para nós refletirmos. Veja que o profeta falou. Hadith importante. Isso é hadith de amor. O profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, Aynan la tamassahuma an-nar. Aynun bakat min khashyatillah wa aynun batat tahrus fi sabilillah. Rawahu at-Tirmidhi, hadith hasan. Ou como qala sallallahu. O profeta disse uma vez por Ibn Abbas: 2 olhos que jamais vai tocar ou o fogo vai atingir eles. Como assim? Explica para nós. Aí o profeta falou: aquele olhar que chora, que cai lágrima de tanta concentração em Allah. Quando você lê o Corão, você se comove. Quando você está rezando, você se comove. Quando está no sujud, quando o profeta falou, aqrabu ma yakuna al-abdu min rabbihi huwa sajid, o momento mais próximo que o servo, que a pessoa está com Deus, é quando ele está no sujud, prostrado. Fale com Deus. Fajtahidu fi du'a. Então você chora. Então um olhar que chora com sinceridade para Deus jamais tocará no fogo. Ou o fogo jamais tocará ele. O outro, aynun batat tahrus fi sabilillah. Aquele olhar que está vigiando. Em vigia, fi sabilillah. Em proteção. Em vigia por Allah. No caminho de Allah. Fazendo vigia, vigilância. Está ali no caminho de Allah. Se esforçando por Allah. Você é sincero por Allah, o fogo jamais vai tocar em você. Então nós devemos refletir que são ditos de extrema importância para nós tentarmos colocarmos dentro de nós. Para nós colocarmos dentro do nosso coração. Porque o verdadeiro feliz, a pessoa que terá o sucesso não é eu conseguir lucros mundanos, propriedades, dinheiro, carros nessa vida mundana, porque tudo isso eu vou deixar. O sucesso não é ter casas espaçosas ou várias mulheres. O sucesso é eu, na outra vida, escapar do fogo do inferno. Se eu conseguir escapar do fogo do inferno e for introduzido dentro do paraíso, ter o gozo verdadeiro, esse é sucesso. Conseguir ver o rosto de quem? Do Criador, de Allah, do único, do Todo-Poderoso. Esse é o sucesso. Então nós devemos trabalhar aqui, essa é a vida do trabalho. Se eu conseguir trabalhar de verdade, amando Allah e o seu mensageiro nessa vida, é óbvio, com certeza na outra vida eu terei Allah e seu mensageiro. Eu estarei com eles e vou escapar do fogo. Então, o que precisa? Um resumo. Precisamos de sinceridade. Precisamos de veracidade. Precisamos abraçar a sunna. Entender o que é sunna. Entender o que é a vida do profeta. Tentar ter vontade de praticar o que o profeta praticava, falar o que ele falava, andar como ele andava, se comportar como ele se comportava. Tentar ter vontade de abrir o Corão, o livro de Allah, na minha casa. Se eu não abrir hoje, eu devo chorar e abrir. O profeta falou, sallallahu, aquela casa que não lê o Corão, ou aquela pessoa que não abre e fechou o Corão por 3 dias seguidos, o coração dessa pessoa se fecha, se transforma, fica duro.
O que é ficar duro? Ficar duro, eu não vou entender mais diferenciar o lícito do ilícito. Eu vou praticar o ilícito, não vou conseguir distinguir. Não vou mais, meu coração não vai sentir. Então temos que abrir o Coran, refletir nas palavras de Allah, tentar imitar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para assim termos, se Deus quiser, o amor por Allah, o amor pelo Rasulullah, e Allah colocar pessoas nessa vida mundana, pessoas ao nosso redor, pessoas que amam Allah e seu mensageiro. Estarmos com pessoas verdadeiras nessa vida e na outra. Eu não vou esticar muito. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sinta. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Sheikh. جزاك الله خير شيخ. وإياكم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم